Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver num novo episódio. Hoje eu trouxe um doutor, um mestre, num tema que eu acho que é um tema relevante para todo mundo. Cibersegurança, sistemas de informação, segurança de informação. Você troca a sua senha com regularidade? Você sabe o que é um fake news? Você sabe como chega um hacker no seu e-mail e acaba consumindo, levando as suas coisas? Herbert Silva, muito obrigado pela presença, muito obrigado por você ceder esse espaço aqui hoje com a gente. Eu te conheci no CIESP, naquela apresentação que você foi incrível, e o que me deixou mais admirado por você é que você é jovem, um homem que luta pelas coisas, é professor de um tema extremamente hoje relevante para a sociedade, é doutor e mestre. Muito obrigado por ter vindo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Rômulo. Foi um prazer te conhecer ali no evento da CIESP, foi um evento muito bacana. Obrigado pelo elogio, mas eu não sou um crânio, tá? Já quero esclarecer aqui. É sim. Eu costumo dizer que eu sou um burro esforçado. Essa é mas, modéstia à parte, eu me esforcei bastante para construir uma carreira. Claro, pensando ali, quem me ajudou, porque ninguém chega a nenhum lugar sozinho, Claro. né? Em primeiro lugar, assim, Deus, a gente tem sempre uma fé, algo que a gente vai conseguir conquistar alguma coisa, e a minha família, meus pais tiveram um papel fundamental dentro disso, eu não posso deixar de mencionar isso, e a minha esposa, que sempre cuidou muito bem de mim, cuidou muito bem da minha família. Eu casei muito novo, né? Veio de outra geração, né? A gente conversou sobre isso lá no evento da CIESP, né? As gerações. Então, eu sou de uma geração que o pessoal casava mais novo, É verdade. né? Então, minha esposa sempre me apoiou bastante. E, pensando aqui em linhas gerais, as instituições por onde eu passei. Então, o professor Alex, ele teve um papel muito fundamental ali na minha carreira. Eu fiz um curso técnico no Senai. Me apaixonei pelo Senai e tive o prazer, o orgulho de trabalhar lá depois, durante 13 anos. Trabalhei como analista, fui especialista e saí de lá como coordenador da área de cibersegurança. Então, o Senai proporcionou tudo isso na minha vida, do ponto de vista de carreira, de proporcionar a possibilidade de estudar enquanto trabalha. Então, o Senai me proporcionou, e eu sou muito grato por isso. E, obviamente, alguns professores que eu tive durante a vida foram espelho e sempre foram, de uma certa forma, guiando o modelo para a gente. É bom a gente ter pessoas boas para modelar. Então, foi isso. Então, não sou um crânio, eu sou um burro esforçado. Não é, não. Tá bom? Olha, eu vou até dar um pouco do seu currículo, de como você tem seu portfólio. Doutorado, mestre em tecnologia nas áreas de sistemas da informação e comunicação pela Universidade de Campinas, pela Unicamp. Você é pós-graduado em gestão e governança de tecnologia da informação pelo Senac. Você é graduado em gestão de redes de computadores pela Universidade Paulista, pela Unip, por meio do programa de Bolsa de Estudos ProUni. Maravilhoso isso, porque isso inspira outras pessoas a chegarem onde você chegou como doutor. Atualmente é coordenador de segurança de informação, não é isso? Isso. E você também é líder técnico da equipe de gerenciamento de identidades. Perfis de acesso e governança, professor universitário em disciplinas, com governança de TI, redes de computadores, desenvolvimento de software, segurança da informação, gestão de projetos, especialista em soluções de TI anteriormente. Meu Deus, é muita coisa. Eu fico realmente admirado e fico muito grato de você estar aqui. Então, você passou pelo Senai em 2004. Olha só, nós estamos em 2025. Você foi da Unip, do Senac, da Unicamp, você fez o seu mestrado, seu doutorado, você se especializou em inglês. No HP Vida, que é do Notre Dame, o que você faz lá hoje? Hoje eu sou coordenador de cibersegurança. Dentro do HP grupo Vida. Apvida. Apvida, que chama. Apvida. O grupo Apvida hoje é o maior negócio, digamos assim, do ramo de saúde. Atende a mais de 15 milhões de pessoas ali, de vidas, e é uma instituição que eu estou ingressando agora, né? Eu acabei de sair do Senai, como eu comentei, e é uma prontidão um pouco diferente. Tá? O SESI Senai
Eu criei um jargão, eu gosto disso para conseguir mapear as coisas como elas acontecem. Então, o SESI e o Senai de São Paulo, eles transformam vidas. O Apvida salva vidas. Excelente. Então, eu mudei um pouquinho de área, mas tem um contexto ali de promover o bem para as pessoas. Então, foi o que mais me encantou por esse novo desafio, foi salvar vidas. Então, eu estava numa área que transformava vidas e eu sou fruto dessa transformação e agora estou numa área que salva vidas. Maravilhoso você falar isso. Todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, Senai, SESI, transforma vidas. Milhões de pessoas, né, conquistaram suas carreiras estudando ali, se dedicando ali. Eu faço uma pergunta clássica para todo o meu convidado. Você chegou na Terra quando e por quê? Nossa, eu cheguei na Terra no mês de março, em 89, no ano da queda do Muro de Berlim. Eu acho que o meu propósito de vida é inspirar as pessoas. Porque quando eu quis fazer um mestrado, todo mundo falava, é impossível fazer um mestrado sendo da periferia de São Paulo. Precisa ter um pai rico, eu não tenho um pai rico. Eu tenho um pai que luta até hoje para ter boas condições, uma mãe professora aposentada, se aposentou esse ano da rede pública estadual, e eu trabalhava. Como que eu vou fazer um mestrado? Tinha essa grande dificuldade. Foi muito difícil, não foi fácil, mas a gente consegue. Então, hoje eu entendo que eu vim para esse mundo para inspirar e para aquele que talvez imagine, olha, tudo está tão difícil, eu não consigo fazer assim, você consegue. Esforço, dedicação, trabalho duro, porque não é fácil, né? Não tem fórmula mágica. Tem que estudar, tem que se debruçar, tem que correr atrás. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Você tem que correr atrás. Você quer mudar alguma coisa? Então, vai atrás daquilo que você quer mudar, daquilo que você quer fazer, o que está te incomodando. Muitas vezes o incômodo é o que nos faz mudar de posição. Se a cadeira lá estiver, né, desconfortável, você vai mudar, você vai levantar, você vai trocar. É mais ou menos isso. Então, na vida, se a situação que a pessoa está, eu acredito muito nisso, está incomodando, ela precisa mudar. É ela que muda, né? Então, eu vim para esse mundo para provocar essa discussão, né? Algo está te incomodando? Mude. Quando você era menino, né, numa família humilde, você tinha sonhos de ser alguém? O que você queria ser? Eu queria ser professor. Você já queria ser Já professor? queria. Você Talvez tinha algumas por conta habilidades naquela idade? Sim, eu gostava de explicar, eu gostava de desmontar. Por que tecnologia? Eu gostava de desmontar as coisas. E eu lembro quando eu comecei a estudar no Senai lá em 2014, porque eu fiz 2 cursos no Senai, né? O de informática e também fiz um curso de aprendizagem industrial. E eu lembro que eu tinha um professor que ele falava assim, se você nunca desmontou nada, nunca quebrou alguma coisa e tentou consertar, você está na área errada. Se você já fez isso, bem-vindo. Você está no lugar certo. Está no Senai, você vai aprender a montar e desmontar coisas, e esse viés. Tecnologia, quem gosta de desmontar, entender como a coisa funciona. Ele estava ali explicando o conceito de engenharia reversa. Foi muito bacana. E aí eu me enxerguei, eu falei, eu quebrava as coisas e consertava. E minha mãe falava isso quando era desde pequenininho, eu consertava as coisas, né? Tanto que eu trabalhei uma época como especialista em soluções de TI, que é o quê? Tem um problema, você precisa resolver. Como você vai resolver? Vamos descobrir. Mas é esse mesmo viés. Eu fazia, então, isso. Tinha essa habilidade de consertar as coisas, às vezes nesse processo quebrava algumas outras, né? Mas de desmontar e montar alguma coisa. Que maravilha. Eram as minhas habilidades. E também explicar o que eu fiz. Eu gostava de falar. Eu gosto de falar, você vai perceber isso. Se eu falar demais, inclusive, fala, dá um toque ali. Tá? Porque eu gostava de explicar o que eu fiz, né? Então, casou bem ali com essa profissão de professor em tecnologia. Eu fico imaginando seu pai e sua mãe, né? Porque é um orgulho tão grande. Se eu tenho orgulho sem te conhecer e ver a sua luta, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui é inspirar outros meninos a seguirem o que você faz. Perfeito. Isso é fundamental, porque tem muita gente que não acredita que pode. E você é a prova de que pode, de que dá certo. Claro que tem disciplina, planejamento, dedicação, perseverança, resiliência. Tem vários fatores que te levaram a isso. Mas você é a prova que deu certo. Então eu fico imaginando seu pai e sua mãe sabendo que você é um doutor em sistemas de informação, né? Que você é um mestrado pela Unicamp. Gente, isso é maravilhoso, essa história de vida. Olha, eu acredito que sim, mas meu pai tem uma tática, ele não me elogia. Ah, não? Por quê? Não, depois que vocês vão assistir esse podcast, então ele falar, eu sei que você não me elogia. E eu sei que ele tem um orgulho, assim, por mim, e algumas pessoas me falar, seu pai tem um orgulho de você, mas pra mim ele evita elogiar. E faz todo sentido, hoje eu sou pai também.
Você tem quantos filhos? Eu tenho dois. Um menino, o Pedro Benjamin, que tem 6 anos, vai fazer 7, e a Ana Luísa, que tem 13. Então, eu tenho uma adolescente em casa e um menino arteiro. E os dois têm algumas características, assim, que são louváveis, mas sempre tem uma coisa que tem que dar uma puxadinha. E eu acho que é interessante isso, porque meu pai, ele sempre percebeu isso. Então, que você... Tem um momento certo de elogiar. Porque o potencial é diferente de realização. Uma coisa que é potencial, ela potencialmente boa pode dar certo. Mas quando o potencial não se concretiza, e se você elogia antes, geram problemas de ansiedade, geram frustrações. Então, meu pai ele sempre teve muito cuidado na hora de elogiar. E ele é de uma geração também mais conservadora, mais fechada, né? Perfeito, gerações totalmente diferentes. E, assim, peraí, você ainda não conquistou. Tá bom, mas pode melhorar. Que maravilhoso. Eu trouxe você aqui para a gente debater o ESG, não de um aspecto técnico, né? E fazer essa correlação com sistemas de informação, com TI, isso é maravilhoso, até para quem está lá entender um pouquinho. Então, nós vamos seguir o nosso roteiro de perguntas para facilitar até o nosso tempo aqui. ESG, para quem não sabe, basicamente é o quê? Então, você mesmo disse ali no começo, né? Então, ESG, ou em português ASG, que é ambiental, sustentabilidade e governança. Então, ambiental, tudo aquilo que se traduz em meio ambiente, sustentabilidade, como é que a gente produz ou faz alguma coisa pensando que aquilo vai se prolongar por muito tempo, ou que não vai prejudicar a vida das pessoas no futuro. Então, quem cunhou esse termo lá na década de 80, nós temos hoje um conforto porque eles cunharam esse tema, né? Discutiram, então, olha, nós estamos usando muito plástico, precisa pensar como a gente recicla isso. Então, hoje a gente tem tudo feito de plástico lá. PET, as garrafas PET, elas têm um significado, então tem várias... Na Unicamp tinha muito projeto, ainda tem hoje, sobre como você trata e lida bem com os resíduos. Então, você usa PET para tudo, desde o concreto, né? Enfim... Você recicla. Isso é uma forma da gente garantir justamente o ambiente, né, para as futuras gerações. Então, assim, o que eu penso sobre isso? Lá na década de 80 pensaram sobre isso, começaram a falar sobre, e essa geração garantiu a minha geração. E agora a minha geração tem que garantir a próxima, e os meus filhos vão ter que garantir as próximas. E é sempre de passo em passo. Quando a gente fala de governança, que é o G, como é que eu verifico se isso de fato está sendo feito? Então, tem um termo lá, mais ou menos na época nos anos 90, que era o greenwashing, ou seja, as empresas pintavam de verde. Então, olha, agora eu faço sustentabilidade, eu digo que eu faço, mas aí, será que... O que é essa sustentabilidade? Será só porque tem um coleta seletivo na empresa, não quer dizer que ela faz sustentabilidade. Tem gente ainda usando greenwashing muito forte. Ainda né? Temos isso, é muito comum. E como é que a gente, então... dá essa notoriedade, verifica se a empresa realmente está fazendo, se as ações dela são sustentáveis. Aí entra a governança. Se a gente fala de governança, aí puxa um pouquinho ali segurança da informação. Como que a gente garante que essa informação passada à governança, à liderança de uma empresa, ao board, aos investidores, porque é eles que nós reportamos aquilo que está sendo feito, como é que segurança garante isso? É aí que as coisas se juntam. Você sabe que ESG, realmente, como você falou, vem dos anos 80 tal, ele ganhou um boom recentemente, nos últimos 2, 3 anos, aí, acho que 5 anos, todo mundo se fala disso. Agora tem aí uma agenda woke dizendo que você vai desacelerar esse processo, assustando muita gente. Qual é o desafio de implementar o ESG dentro de uma empresa hoje? Olha, eu acredito que os desafios estão ligados a como aquilo se traduz em números. Então, porque no final do dia, a empresa precisa ser rentável. Ela tem que ser sustentável para o investidor. Nem todas as ações de ESG, elas vão trazer uma notoriedade ou vai trazer o lucro de imediato. Então, a empresa ela tem que pensar que talvez ela implemente, assim como segurança da informação. Nós fazemos o quê? Nós investimos em segurança, investimos em ESG para não ter um problema lá na frente. Porque o custo de um problema é muito maior do que você fazer a prevenção. Então, vou dar um exemplo aqui. O custo médio, segundo o estudo do Instituto Ponemon, o custo médio de uma brecha de violação de dados e segurança da informação é de 4,8 milhões de dólares, a média. Então, você pensar assim, se eu tiver uma brecha de 4,8 milhões de dólares
e eu implemento uma solução que custa, de repente, 200, 300 mil reais, qual que é a relação disso? E aí que reside o desafio. Provar para quem decide, ou para quem tem o dinheiro, que investir tanto em ESG quanto em segurança da informação é vital para a sustentabilidade da empresa, a sustentabilidade do negócio. Esse, para mim, é o maior desafio. Muito interessante você falar isso, porque quando o DeepSeek saiu, foi muito claro que o custo dele perto da OpenAI, né, era do ChatGPT ou de outros, era completamente diferente. Se gastou muito menos com o DeepSeek do que... E aí você está falando, né? Uma brechinha num sistema pode ser 4 milhões de dólares e você, às vezes, gasta $1 para resolver aquela brecha que... Né? Então, a sustentabilidade está tudo preso aí, né? Exatamente. Esse caso de DeepSeek é bem emblemático, né? Porque existe essa questão. Será que os caras realmente aproveitaram a brecha e roubaram toda a inteligência? E, inclusive, a inteligência artificial, hoje, ela é um fator decisivo em muitas empresas. No final dos contos, está todo mundo querendo buscar informação de qualidade para conseguir ter a tomada de decisão. Mas essa informação, ela precisa de qualidade. Você tem que usar a IA, o ChatGPT, mas até isso você tem que pensar nas questões do processo de segurança. Quando você usa um ChatGPT, por exemplo, aberto, a sua informação você está treinando a IA, mas você está treinando a IA aberta. Aí vamos pensar assim, se hoje o mais importante é a inteligência do negócio, e você usa, por exemplo, OpenAI ou DeepSeek ou qualquer uma dessas aberta, você está compartilhando a sua inteligência com todo mundo. Um outro concorrente pode ir lá e perguntar a mesma coisa e trazer a inteligência que você treinou a IA. Então, o uso da IA, ela não pode ser desenfreada. Então, eu costumo dizer assim, você entra num carro para andar a 100 km por hora se ele não tiver freio? Ninguém entra. Ninguém entra. Agora, eu acho que hoje em dia tem gente serve? até entrando, viu? Né? É possível. É possível, né? Hoje em dia... É possível, mas em situações normais, pessoas ali, né, que não tem que tem uma aversão ao risco extremo. Claro. Tem consciência. Tem consciência, ele não entra. Se eu falar para você, vamos entrar num carro aqui e nós vamos acelerar ele até 100 km por hora, não vamos a 300, 100 km, que não é muita coisa, né? Só que ele não tem freio. E aí eu não entro. Tá? Ou seja, segurança da informação e ESG são freios para que a gente consiga ir mais longe. Porque uma vez que você... Agora vamos mudar o cenário. Olha, vamos entrar num carro, nós vamos andar a 160 km por hora, mas eu tenho freio. Qual que você escolhe? Você vai entrar onde tem freio. Claro. Então, essas questões de tecnologia e segurança da informação e ESG, eles são freios que fazem com que a indústria, com que o comércio vá mais longe. Por isso que elas se relacionam. Perfeito. Exatamente. Porque normalmente as pessoas não sabem que a segurança da informação e a ESG estão tão afinadas. Perfeito. Porque como é que você comprova as coisas? Então, que aquilo ali funcione. Como é que eu certifico, por exemplo, agora é uma outra questão, né? Segurança da informação. Como é que eu sei que o freio ali é bom? Foi feita uma revisão. E aí no carro, de repente, lá tem aqueles selos de qualidade, de que aquilo foi feito. Alguém fez uma auditoria, o mecânico revisou. Segurança. Então, de ESG, a letra mais ligada à segurança de informação é a G. É a G. Mas também... Não que as outras não sejam prioridades. A mais ligada está dentro da governança. Mas, quando a gente pensa num cenário um pouco mais amplo, se eu pensar em ambiental, segurança está ali dentro de ambiental quando eu tenho a privacidade dos usuários que não são violadas quando você implementa uma nova solução tecnológica. Olha só. Perfeito? Então, se eu fizer um estudo, eu vou coletar dados do meu usuário para meio ambiente, algo nesse sentido, tudo isso tem que ter seguro, garantindo que eu não vou violar, por exemplo, a privacidade do usuário. Isso é super importante. E aí eu ligo o ambiental ali junto com a governança e segurança da informação. A transparência na comunicação de riscos, né, cibernéticos, tudo isso hoje as pessoas têm um olhar, as empresas estão preocupadas com isso? Sim, as empresas estão preocupadas e geralmente ela fica mais preocupada quando acontece um incidente. Então, quando você tem tem alguns casos de escândalo, por exemplo, da Volkswagen na Europa, e ele tinha um software, de novo, tecnologia ali, que ele manipulava ali alguns valores de emissão de dióxido de carbono. E aí, por conta disso,
a Volkswagen ela precisou fazer um programa Electrify America nos Estados Unidos e você compra o carro, o Volkswagen, e simplesmente você ganha lá o carregamento gratuito nas estações da Volkswagen. Então, ou seja, essa transparência ela precisa estar ali, permear o DNA da empresa. Claro, quando a gente fala em transparência, eu não estou dizendo que não se confunde com segurança da propriedade intelectual. A Sim. empresa tem que ter lá a sua confidencialidade, ela tem que proteger os processos ali que envolvem inteligência de negócio. Mas se ela se reporta a uma sociedade, se ela se reporta a um board executivo, ela involuntariamente, voluntariamente, ou seja, não importa, ela vai precisar dar notícia das ações que ela está fazendo. E a transparência, se a gente pensar no diferencial competitivo, quando ela dá essa transparência, ela não só garante que ela está fazendo o correto, mas ela consegue, se ela alinhar isso com ações de marketing, né? Porque lembra lá que eu falei no começo, no final do dia, a empresa precisa ter lucro. Está ligado diretamente à estratégia, então, da empresa. Perfeito. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, tecnologia é uma ameaça ali, né, de uma certa forma, mas também uma oportunidade. Tá? Como a gente entende isso? Quais são as fortalezas que a empresa tem internamente e as forças que ela tem? E ela vai trabalhar em cima disso e tem que demonstrar para quem está comprando aquela marca, para quem está comprando aquele produto. Então, olha, tivemos o caso da Volkswagen, né? Tivemos um problema que a Volkswagen assumiu isso e nós não deixamos de comprar um Volkswagen. E é muito interessante você falar isso, porque a gente também vê os vazamentos de dados, né, que comprometem a reputação da empresa, mas compromete também todas as pessoas, a sociedade como um todo. E a gente vê se falar muito de vazamentos de dados, né, de situações que você colocou teu CPF ali, todo mundo agora está sabendo porque vazou os dados do INSS. E eu acho que tudo tem a ver com transparência, tem a ver com governança, tem a ver com o cuidado da informação. Perfeito. Vazamento de dados, ele prejudica não só a empresa, mas prejudica principalmente o usuário final. Por isso que hoje nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a GDPR, que é lá da Europa. Só uma adenda aqui, a GDPR ela é diferente da LGPD. As pessoas costumam falar que elas são iguais. A LGPD ela é inspirada na GDPR, mas a LGPD ela não trata tão bem quanto a GDPR lá na Europa sobre a questão do direito do esquecimento. A LGPD no Brasil ela não se sobrepõe a legislações setoriais. Então, por exemplo, se eu sou da área médica, eu tenho que respeitar legislações médicas. E a LGPD ela vem como um complemento. Então, ela não se sobrepõe. Lá na Europa é o contrário. A GDPR, ela sobrepõe a tudo. Então, alguns casos de direito por exemplo, de esquecimento, vai para o Supremo. E o Supremo delibera sobre aquilo. Então, a LGPD, ela tem uma força, tem multas pesadas para quem descumpre ela, mas ela não se sobrepõe a leis setoriais. Eu quero falar um dia com você sobre LGPD. Podemos porque falar, é um tema muito importante para muita gente e eu vejo que empresas às vezes desconhecem ainda. Desconhece. Então, a proteção dos dados pessoais é uma responsabilidade da empresa. E aí, para ele poder fazer qualquer coisa com aquele dado, ele precisa ter um termo de consentimento do usuário. Então, se você... inclusive, usar esse dado tem que estar alinhado pela LGPD, pelo princípio da finalidade do uso. Excelente. Para que eu vou usar o seu dado? Eu quero um CPF quando eu estou fazendo uma compra. Se não é para lançar a nota fiscal eletrônica, para que eu vou usar o seu CPF? Para um padrão de consumo, o usuário tem que estar ciente para que aquele dado está sendo utilizado e quem vai processar ele. E você não pode pegar simplesmente e ceder aquele dado para um outro processador ali daquela informação, se não estiver no seu termo de consentimento. Então, proteger os dados, as informações pessoais, ela é hoje primordial para os negócios. Eu lembro que tinha uma máxima, e isso eu lembro, o professor Alex, há muito tempo atrás, sempre falava isso para mim, numa das aulas dele, eu me lembro, ele falava assim, quando o produto é de graça, você é o produto. Então, um app gratuito, que não tem nenhum tipo de legislação ali aplicada, ele está te dando alguma coisa de graça, você é o produto. Se está de graça, você é o produto. Ele vai usar os seus dados, no mínimo os seus dados, para mandar uma campanha publicitária, né? E hoje em dia, quando a gente soma isso com cyberataques, por exemplo, abre um gap ali, ou seja, um caminho muito grande para fraudes.
Olha, eu acho que em poucas palavras a gente ajudou a fazer a conexão de SG com segurança de informação, com as questões das transparência. Que boas práticas a gente pode orientar para as empresas na segurança da informação? De que forma que a gente pode ajudar quem está ouvindo a se proteger melhor? Quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem que pensar numa tríade, que são pessoas, processos e tecnologias. Então, para a empresa, tecnologias confiáveis, que tenham suporte adequado. Para as pessoas da organização, treinamento. Não adianta você ter uma segurança, implementar a tecnologia se as pessoas que estão ali lidando no dia a dia fazendo cadastro, se a pessoa que trabalha, manipula aquela informação, se ela não for treinada adequadamente para aquilo e ela não estiver conscientizada. Então, a gente exige, por exemplo, uma senha forte, né? Todas as empresas exigem, você vai fazer um cadastro, então tem lá um usuário, a senha complexa, com muitos caracteres, com letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais, né? Arroba, cifrão, Hashtag. enfim. Exato. Mas não ajuda se a pessoa anotar a senha embaixo do teclado. Então, isso é conscientização. Não ajuda se a pessoa tirar uma foto da tela, por exemplo, com o celular, e levar aquela informação para fora. Por se eu pensar num call center. Call center tem muitos vetores ali e superfície de ataque. Locais que alguém... Superfície de ataque é mais ou menos assim. Quais são os lugares onde um ladrão poderia entrar? Então, se eu pensar numa casa, superfície de ataque pode ser a janela, pode ser a porta. Qual que é o vetor? A forma que ele vai entrar. Então, o vetor de ataque poderia ser, por exemplo, lá nesse exemplo que eu estou dando, ele vai mixar a chave da porta, ele vai quebrar de alguma forma, ele vai cortar, pensando ali num filme, né? Cortar o vidro e entrar e tal. Então, essas as maneiras que um criminoso poderia entrar ali naquela casa são esses vetores. Então, a empresa ela precisa orientar as pessoas, pensando nessa questão do ataque cibernético. Do ataque cibernético, de como ela tem que lidar com esses dados. Tá? Então, pessoas, processos e tecnologia. Processos. São as políticas. Políticas de segurança da informação, política de como o usuário tem que entrar. Então, tem um caso bem emblemático em segurança, justamente ligado a essa questão de políticas, né? E coisas que parecem muito simples. O primeiro caso de hacker que aconteceu nos Estados Unidos, ele conseguiu se safar vamos dizer assim, né? No rigor da lei. No rigor da lei, quando ele foi processado, porque ele falou assim, olha, entrei aqui no equipamento e veio escrito assim, uma mensagem, bem-vindo administrador. Olha, se eu sou administrador, eu posso fazer o que eu quiser. E ele não foi processado, ele não foi condenado, ele foi processado, mas não foi condenado por conta disso. Então, existem boas práticas no âmbito que são administrativos, são questões administrativas que a gente faz para garantir a governança. Então, se eu tiver um problema, por que eu tenho uma norma? Mas ninguém lê a norma. As pessoas têm que ler e têm que assinar um termo de que ela leu a norma, que ela foi orientada sobre aquilo. São processos. Porque se a gente tiver um eventual problema, inclusive falando de LGPD, se você sabia que tinha um problema, mas você não fez nada, você vai ter uma multa acrescida. Então, se você tinha um problema, você criou os processos, você implementou tecnologias, você treinou as pessoas, mesmo assim aconteceu um vazamento, porque nada é 100% seguro. Sim. Certo? Você atenua ali uma possível multa. Às vezes ela pode ser, inclusive, convertida numa advertência. Olha que incrível. E essas questões do ataque cibernético, né? Eu vejo os colaboradores das empresas completamente sem conhecimento, sem uma preocupação. E quando você fala, é um treinamento contínuo. Eu não vejo nenhuma empresa... Outro dia eu fui na Lenovo e um dos temas que eu estava trabalhando era cibersegurança. E era importante, porque, imagina, a Lenovo é uma empresa de tecnologia, né? Então, isso eu achei muito oportuno mostrar para eles como um risco cibernético prejudicaria todo mundo. Mas hoje em dia nós não vê muita gente treinando funcionários para isso. Esse é um problema, porque o elo mais fraco desse pilar são as pessoas, né? Outra coisa, uma dica aqui, né? E se quem pegar essa dica aqui, a gente já sai feliz. Use senhas diferentes em todos os seus sistemas. É verdade mesmo? É verdade. Vou dar um exemplo. Teve um vazamento de dados no LinkedIn que, por conta desse vazamento de dados,
roubaram ali as credenciais, ou seja, credencial é o nome de usuário, e a senha do banco de dados do LinkedIn dessas credenciais. Bom, se eu sou um atacante, né, um cracker, que tem uma diferença entre o hacker e o cracker. Hacker é alguém que conhece muito tecnologia e sabe usar ela. Quando ele é um hacker criminoso, a gente chama ele de cracker. E ele pode ser um hacker ético, que é aquele profissional, né, que ele é contratado pelas empresas para testar os limites da segurança da informação. Claro. Ele tem lá É um agente secreto. um agente secreto, ele vai, de alguma forma, testar e tentar invadir a empresa, ele faz um negócio chamado de pen test, que é o teste de penetração, e ele entrega para a empresa, no final desses experimentos, um relatório. Olha, você conseguir entrar nisso, você corrige dessa forma. Ele protege os sistemas da empresa, né? É um hacker ético. Então, a palavra hacker, ela tomou essa conotação negativa, mas o hacker em si só, por essência, é alguém que conhece muita tecnologia e sabe hackear os sistemas. Se ele usar isso para o bem, ele é um hacker ético. Se ele usa para o mal, ele é um cracker, é um cybercriminoso hacker. Tá? Olha, eu queria ficar 2 horas só com você, porque assim, eu acho que muita gente que está assistindo mantém suas senhas como datas de aniversários, não altera, tem as questões ali. É tanta invasão hoje, mas é tão absurdo, é tanto. Perfeito. Agora nós estamos recebendo, você está com a sua CNH invalidada, restrita. É um monte de informação. E as pessoas acreditam e clicam, né? Você está com um pacote no correio parado. Clique aqui. Você está esperando ali um pacote, por acaso. É verdade. O teu sistema de internet da empresa manda-se um e-mail com o nome, o logo da empresa, com todo o espelho igual, e você clica. É chamado de ataque tipo phishing. Então phishing, exatamente. Ele pesca. Esse é o objetivo. Ele pega ali um grande volume de e-mails, por exemplo, e aí a coisa começa, isso que eu falei, um vazamento de dados, várias credenciais, e aí tem uma senha ali. Aí a pessoa, por acaso, ela mantém a mesma senha para tudo. Aí o que eu vou fazer se eu sou um cracker? Eu vou tentar usar essa senha na sua conta de banco, vou tentar fraudar o seu aplicativo, vou tentar entrar na conta do Facebook, do Instagram, e aí você vai escalando esse ataque. Aí a pessoa às vezes mudou a senha. Bom, mudou a senha, mas eu tenho ali, eu sei quem é a pessoa, você caiu numa lista ali do cybercriminoso, e ele vai começar a mandar para você phishings. Se ele pegou, por exemplo, a senha do LinkedIn, ele sabe a empresa que você trabalha. Então eu posso criar um phishing direcionado para aquela pessoa. Então facilita o ataque. No final das contas, como eu disse, nada é 100% seguro. Mas o que a gente tem que tentar fazer é colocar controles para tentar mitigar. Esse é o grande objetivo. Eu acho, aquela história, eu queria até depois, você que está acompanhando a gente, o Herbert aqui, você vê que é um especialista, está trazendo um monte de informações dentro de uma coxa de retalho. Mas você já imagina depois a gente montar um só com dicas, por exemplo, para proteger o seu celular, para proteger seu e-mail. Perfeito. Eu não sei se você já faz isso, porque é importante que todo mundo... Isso é super importante. Eu vejo na internet ali, você quer proteger seu celular, né? Só que eu não confio também naquele Instagram, naquele TikTok, naquele cara que é um influencer digital especialista. Perfeito, Rômulo. Essa é um excelente gancho, inclusive. O NICBR, que é uma fonte oficial, ela tem vários materiais para o usuário final, como você protege o celular. E é um material gratuito, rico, simples de entender, então são algumas cartilhas. Eu já fiz alguns trabalhos com eles, inclusive na época eu trabalhava no Senai, eles têm uma parceria que você pode usar o material deles com a licença Creative Commons, então você pode colocar o seu logo. A empresa pode, inclusive, pedir esse material, se ela quiser, e divulgar para os funcionários. E tem lá, mais ou menos, desses assuntos, assim, que para você dar o conhecimento às pessoas... você não precisa de muito, você pode, por exemplo, pegar o material do NICBR, né, e trazer essa... o NICBR, ele é quem gestiona a internet no Brasil. E aí ele tem o CGI, que é o Comitê Gestor de Internet, o CGI que propõe esse treinamento. Então tem lá cartilhas, ele manda inclusive material impresso para a empresa, né, para distribuir para o funcionário, para aquele que tem funcionários que têm mais dificuldade para usar a tecnologia. Então você imprime para ele, né?
pessoal de sustentabilidade imprimir, mas às vezes é necessário. É uma coisa que, né, faz muito bem. Se a empresa tem uma cultura de utilizar material eletrônico, pode disparar um e-mail lá para toda a empresa, com esse material para todo mundo ver, fazer um questionáriozinho no Forms depois para ter a avaliação de reação. Então, tem tecnologia, mas no final das contas isso é processo. Processe pessoas. Tá? Excelente. Então é possível fazer. Eu vou fazer. Olha, eu nem conversei com você sobre isso, mas eu já estou agora. Eu vou abrir uma caixinha depois para as pessoas tirarem dúvidas com o Herbert Muito Silva. legal, muito legal. Que tipo de dúvida você teria sobre sistemas de informação, sobre tecnologia de informação, que você gostaria de saber? E aí eu vou dividir com você, a gente grava a resposta para todos esses. Eu vou abrir uma caixinha só Muito para as pessoas bacana, perguntarem para muito você. bacana. Eu topo, porque eu falei, eu sou um evangelizador em cibersegurança. Sim. Eu vim para isso nesse mundo. Claro, e assim, é que nesse momento eu acho que tem um monte de gente que vai assistir e fala, mas eu queria perguntar isso, como é o código, como que eu entro com isso. Então, hoje a gente conheceu você, a gente conheceu seu expertise, conheceu você enquanto estrutura pessoal, profissional, onde nós queremos chegar, a cibersegurança, o sistema de informação, um pouquinho do ESG, como que ele se relaciona, como ele se conecta com tudo isso. Qual é a tendência para o futuro de tudo isso? Inteligência artificial. Ah, que já está aí, né? Já está aí. Trocando tudo. Deepfake, né? Então, você tem lá como é que você diferencia hoje um vídeo? Né? Eu mostrei o Bill Gates, né, naquele... Perfeito. Foi perfeito. Perfeito. Ele tinha sido feito um deepfake de um material dele há horas depois e não dava para saber. Não dava. Ainda mais ele testou, justamente quem não conhece a pessoa ali presencialmente, você tem apenas por vídeo, né? O que é engraçado, se a gente pensar no ponto de vista de filosofia da questão, né? O Saddam Hussein não tinha vários sósias? É verdade. Então, de novo, são técnicas que já existiam, só passou para o mundo digital, né? Então, se você ver um vídeo, assistir um vídeo, desconfie, né? Mas agora a gente vai ter que então desconfiar de tudo. Desconfiar de tudo. A tendência, né? Que horror, né? Que nós chegamos a desconfiar de tudo. A gente tem que desconfiar de tudo. De tudo, né? Esses dias um amigo meu me mandou uma mensagem, falou, você pode me emprestar um valor? E eu falei, e agora, né? Aí eu fiz uma pergunta aleatória, que não tinha nada a ver com relação. Ele falou, não, sou eu mesmo. Ele entendeu que era uma pergunta ali só de validação. Ou seja, a gente tem que ter critério de validação nas coisas. Mas, olha, tá vendo? Uma pergunta aleatória que vai identificar que aquilo ali não é um crime. Perfeito. A minha mãe, né, que tem 77 anos, ela sofre demais com ligações dizendo que eu fui sequestrado e que ela tem que depositar o dinheiro. E minha tia depositou, porque achava que eu estava sendo sequestrado. E olha o que você disse, uma pergunta bem preparada pode neutralizar aquela ação. Porque tem uma inteligência nesse tipo de crime que é o quê? Ele rouba seu WhatsApp, né, por conta de, muitas vezes, porque você não fez o duplo fator de autenticação, que é colocar aquela senha extra. Enfim, ele roubou a sua credencial. Tem uma outra questão que é ainda mais, um ataque mais simples ainda. Ele simplesmente pega a sua foto do perfil de rede social, coloca no WhatsApp e manda mensagem para os seus contatos assim, olha, eu troquei meu número. Isso aconteceu com a minha mãe e o meu irmão. Muito. O meu irmão, a gente brinca que ele é o banqueiro da família, né? Quem precisar de dinheiro da família, conversa com ele e ele cobra juros. Não, brincadeira. Eu tô brincando. Não, mas, enfim, sempre na família tem alguém assim que a gente se relaciona, troca dinheiro, paga isso aqui pra mim. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, porque, enfim. Eu sou a pessoa lá de casa. Sempre tem, na família sempre tem um. Eu falo que eu sou o que gasta muito, meu irmão é o que poupa muito. Exatamente. A minha irmã é a que sempre pede. Mas olha que interessante isso, né? As pessoas trocam mesmo. Chega para mim, olha, chegou já, olha, troquei meu telefone. E como que você percebe que isso é uma mentira? Perguntas chaves. E na dúvida liga. Aí você fala assim, olha, mas tem inteligência artificial hoje, inclusive que dubla a voz da pessoa. Mas você mantém uma conversa, coisas que só a pessoa saberia. Então, antes de fazer qualquer tipo de transferência bancária, né? O que a gente faz? Eu costumo dizer, nós fazemos o cálculo do risco todos os dias. A gente saiu de casa, a gente calcula o risco. Por que eu vou por esse caminho e eu não vou pelo outro? Eu vou nesse caminho aqui porque eu vou chegar mais cedo. Eu não vou passar aqui à noite saindo do metrô porque ali é perigoso.
Eu vou chamar um Uber, que a gente faz esse cálculo do risco. Vou chamar o Uber para gastar, sei lá, R$ 15 para chegar em casa e seria um trajeto de 5 minutos, mas eu vou pegar o Uber porque é mais seguro. Então, a gente faz cálculo de risco e a gente assume o risco, aceita, mitiga ou transfere aquele risco de alguma forma. Nesse caso, você vai tentar mitigar. Se é uma pessoa que você conhece, liga para ela, confirma. Oi, tudo bem? Conta uma história aleatória. E como é que tá o cachorro? A pessoa não tem cachorro, né? Enfim, palavra, ou se é em família, vamos combinar aqui uma palavra secreta aqui, sei lá, abacaxi azul. Não existe abacaxi azul, né? Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, se você tem esse hábito de trocar informações ou trocar dinheiro, enfim, cria um mecanismo de mitigação ali, de controle E e você disse uma verificação. coisa muito importante. Crie uma relação com a sua família, um código com ela. Perfeito. Pronto. Mãe, quando chegar uma informação, teve dúvida, faz essa pergunta aleatória. Se a Perfeito. pessoa não responder, a senhora sabe que é. Eu vou ensinar minha mãe hoje a fazer isso. Sabe quem faz isso? A Receita Federal. Olha Quando você cria um cadastro na Receita Federal, ela escolhe algumas perguntas ali, ou você pode fazer uma pergunta e ela te manda, ou uma frase para identificar que o e-mail é verdade. Então, por exemplo, a minha frase Como aquela coisa, eu sou robô, né? por exemplo, ou não é nem questão de ser um robô, é para você saber se aquele e-mail é da Receita Federal. Ela vai te mandar um boleto, por exemplo, mas vai estar lá em cima escrito aquela frase que você escreveu. Então, vou dar um exemplo. O nome do meu primeiro cachorro foi o Totó. Eu escrevo essa frase e aí quando eu recebo uma comunicação da Receita Federal, não é isso, tá? Então, se alguém tentar fraudar, já vou saber que é fraude se alguém usar. Então, se eu receber a mensagem ali da Receita Federal, eu já recebo aquela frase junto para que eu tenha ciência que aquilo é válido. Então, se você receber uma comunicação da Receita Federal e você cadastrou essa frase, não tem essa frase, óbvio, não é da Receita Federal. Entendo. Então, é a mesma coisa. No final do dia, o processo é esse. A Receita faz isso no e-mail. Como a gente pega esse processo e transforma ele num treinamento para nossa família? É isso. Meu Deus, o que eu vou fazer, gente? A gente quer saber um monte de coisa sobre isso, né? Nosso tempo está acabando, mas ele vai voltar. Vou abrir a caixinha dele para ele responder todas as suas perguntas, suas dúvidas sobre hackers, sobre crackers, sobre sistema de informação, sobre IA, aquilo que você quer saber. E quando a gente recebe muito phishing, é porque tem uma vulnerabilidade ali já naquele sistema ou não? Está todo mundo recebendo muito? Tem os dois cenários. Todo mundo está recebendo muito phishing. Os exemplos que você citou. O Correio, CNH, Detran. Por quê? Banco. A gente fala que é uma questão de market share. Então, vamos dizer assim, por que o Apple foi seguro durante muitos anos? Porque poucas pessoas tinham. Então, se eu sou um atacante, a maioria das pessoas tem Android. O que eu vou fazer? Eu vou atingir o Android. Eu vou criar uma vulnerabilidade que explore a maior quantidade de pessoas possível. Claro. Então, ele vai tentar te pescar justamente por isso. Por uma questão, todo mundo recebe alguma coisa do correio, então tá todo mundo recebendo. Agora, fora isso, quando eu tenho uma coisa muito direcionada porque sua informação está exposta na internet. Como que ela está exposta? E existe inclusive alguns sistemas para você verificar se sua senha está vazada. Aí depois eu posso compartilhar com vocês links para cada um testar. Vai estar nas nossas perguntas, porque a gente vai ter que querer todas as respostas. Exatamente. Claro. E estou aqui para isso. Excelente. Então, o que a gente tem que pensar ali, né? Ver se a minha informação está exposta. Fazer uma checagem no nosso perfil de rede social, isso é bem importante. Será que eu não estou passando informações demais sobre a minha localização e uma rotina? Todo dia, bom dia. É super legal, você fala bom dia, tô aqui no café, não sei o quê. Posta aquela foto alegre, todo dia você posta. Toda segunda-feira no café, sei lá, no France Café, no Shopping Morumbi. Vira uma rotina. Vira uma rotina. Se alguém quiser... Não precisou de mais nada. Não precisou de mais nada, ela tem toda a informação ali. Então, a cultura de segurança vai nesse sentido de, será que eu não estou passando muita informação ali? Quem quiser me atacar, ele vai criar um ataque personalizado e aí eu vou cair, não tem como. Tá de mão beijada para ele, fácil, né? Tá fácil. Então, e aquilo que eu falei do comportamento humano frente às tecnologias, Perfeito. A gente não pode dar tanta informação assim sobre a gente, né? E se você é uma pessoa pública, quando a pessoa quanto mais pública é, mais ela tem que ter esse cuidado, porque a rotina, quando ela expõe demais a rotina, abre brecha. Então, se você está recebendo, além desses normais que a gente comentou aqui agora, provavelmente tem muita informação sua na internet. Então, cabe um check-up,
né? Ir lá e ver, olha, posts antigos, deixa eu apagar. Esse cleaning, né? De Exatamente. limpar tudo, a gente não limpa, né? Evitar, quero postar uma foto no café. Posta a foto no café, mas não marca a localização. Ou posta num dia depois, ou hora depois, para você não deixar esse hábito muito fácil. Claro, desde que você controle a sua ansiedade, porque as pessoas terminam de fazer e já querem postar. Exatamente. A selfie, Todo né? mundo passa Todo por mundo isso, passa né? por isso. Ainda mais quando as redes sociais começaram, por exemplo, minha filha era pequenininha, eu lembro que na primeira semana de aula dela no prezinho, aí eu tirei uma foto, ela com a camisa da escola, aí eu postei a escola lá da minha filha. Inocente, né? Eu já trabalhava com segurança da informação, então todo mundo erra. É natural isso, E aí né? depois eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, puxa vida, agora se alguém não gosta de mim, já sabe que minha filha estuda na escola tal... e que ela começou agora. Se me ligarem para fazer um phishing direcionado, falou que e me falarem assim, olha, sequestrei a Ana Luísa na escola tal, eu ia cair na hora, ia ficar desesperado. Claro, você certo? tinha acabado de postar. Perfeito. Então, essa exposição excessiva é um problema para a segurança da informação. Excelente. Para finalizar, as empresas também estão tendo que se adaptar a tudo isso. Você acha que as empresas estão preparadas? Está tendo uma movimentação desses ataques? Você acha que as empresas estão tendo um rigor para isso ou ainda estão caminhando lentamente aqui no Brasil? Olha, no Brasil, com os recentes ataques que a gente teve, um pouco antes da pandemia nós tivemos o ransomware, várias empresas paralisaram a operação delas, então o mercado de segurança da informação ficou aquecido. Antes disso era muito difícil você conseguir investimento para segurança da informação. Hoje está um pouco mais, as empresas são mais abertas. Elas estão muito mais vulneráveis, né? Perfeito. Alguns segmentos eu enxergo que estão ainda muito devagar, porque ela não consegue, ela tem aquela cultura assim, mas quem vai me invadir? Né? Os hospitais passaram por isso. Quem vai invadir um hospital? Aqui são vidas, ninguém vai querer mexer com o hospital. Não. Aí tiveram vários casos de hospitais nos Estados Unidos que foram criptografados e pessoas morreram porque não conseguiram acessar o laudo médico lá a tempo. Então, algumas indústrias, principalmente quando ela é de pequeno porte, ela não tem... quem vai? Eu sou um industriário pequeno aqui, quem que vai querer me invadir? Então, minha recomendação reveja esse pensamento, tente já... eu não tenho dinheiro financeiro para isso. Mas, então, contrate bons profissionais para que ele use soluções abertas para poder, pelo menos, fazer ali o controle básico da empresa. Muitas vezes a empresa ela peca porque ela não faz o básico. Né? Todo cozinheiro, se ele souber fazer pelo menos o arroz e feijão bem temperado, e aí faz um ovo, um bife, todo mundo come e é uma delícia. É a receita da comida da minha avó, né? Ou seja, então... se você fizer o básico bem feito, você já se livra dessa primeira camada de ondas. Agora, se tiver um ataque mais sofisticado, vai ficar mais difícil. Então, só para concluir ali, pensando como está o momento no Brasil hoje, as empresas maiores já entenderam, estão investindo, o mercado de segurança da informação está aquecido, falta profissional, porque é resultado desse gap de anos ali que faltou investimento. Eu imagino. E ainda tem alguns setores que ainda não conseguem enxergar que elas precisam se movimentar dentro de cibersegurança, assim como dentro da ESG e tudo mais. Ela precisa... então, a gente tem um desbalanceamento hoje. Eu enxergo o Brasil hoje como desbalanceamento. Lá fora, todas as empresas já têm uma cultura mais... o que a gente chama de privacy by default, privacy by design. Então, todo o processo já nasce por concepção de forma segura. Aqui a gente ainda tem uma dificuldade para implementar isso. Tá? Bom, conseguimos cumprir nosso tempo. Na verdade, eu não quero nem parar. Porque agora, depois de tudo que você disse, acho que todo mundo que está acompanhando ali ficou muito interessado. Então, você vai poder acompanhar esse episódio curtinho, 55 minutos. Ele vai voltar respondendo as suas perguntas, as suas dúvidas sobre as vulnerabilidades que nós temos no nosso sistema de informação, sobre cibersegurança, sobre como você protege seu celular, sua conta no banco, como você protege seu e-mail. Então, olha, você se prepare. Agora, para fechar nessa câmera aqui, Herbert, que eu estou muito feliz, assim, que alegria de saber que você é um rapaz humilde e que foi atrás. Inclusive, eu vi que você fez vários cursos de inglês para poder entender, porque um profissional da área de sistema de informação sem inglês não é nada, né, Herbert? Exatamente, é um pré-requisito. Desenvolvimento é em inglês, as soluções todas são em inglês. Realmente foi uma necessidade que eu enxerguei ali no meio do caminho e eu precisei resolver.
aquele negócio, mas eu não gosto de inglês. E hoje eu vou falar, meu inglês não é muito bom. Eu não falo muito bem, eu falo lá Joel Santana, né? Mas o importante é você entender e se comunicar e ir atrás, porque antes de você... É um pré-requisito em qualquer área, né? Mas principalmente nessa, porque tudo está em inglês. Tudo está em inglês. Né? Então, todos os códigos, todas aquelas informações. E quando você, pelo menos, não precisa ser fluente, mas se você sabe, compreende, escreve, está ótimo. Exatamente, tem que ser pelo menos um inglês técnico. Né? Exatamente. Esse episódio foi maravilhoso. Ele foi ágil, rápido e, ao mesmo tempo, super educativo. Eu acho que eu mesmo estou super interessado, que estou aqui te entrevistando. Então, quem está ali, com certeza vai gostar. E nessa câmera, qual seria a tua dica principal hoje para um profissional, um mestre, um doutor em sistemas de informação e cibersegurança, para quem está te assistindo? Primeira coisa, reduza a sua exposição nas redes sociais, informações privadas. Sempre troque suas senhas. Esse é o arroz com feijão, tá? Que eu tô falando para você. Mesmo. Troque regularmente suas senhas e sempre desconfie. Sempre desconfie. Calcule o risco. Na dúvida, não poste. Na dúvida, não clique. Vá procurar se informar um pouco mais sobre aquele assunto. E contato pessoal, como o Rômulo bem disse, do comportamento e exposição na internet. Tá com dúvida? Liga para a família, fala, né? Cria esses códigos ali de verificação e mitigação. Isso vai reduzir aí 80% da sua chance de ser pego numa armadilha por um cybercriminoso. Excelente. Bom, esse episódio ficou muito claro o que a gente queria abordar e eu vou fechar com uma frase dele. Na dúvida, não clique. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Rômulo. Foi um prazer estar aqui. Você vai voltar, não tem dúvida. Eu quero fazer a caixinha de perguntas que eu acho que todo mundo precisa. Vai ser muito bacana. E você que está aí, muito obrigado. Vou repetir. Na dúvida, não clique. E até o próximo.